Oi pessoal, aqui é o professor Lenildo, né? Como todos bem me conhecem, né? O pessoal aí do oitavo ano. Esta é uma aula que, como eu havia dito na semana passada, né? Essa semana a gente vai mesclar, né? Um pouco as aulas que eu tenho mandado para vocês aí via site da escola, né? Como eu não tive muito retorno, né? Da parte de vocês, a gente precisou abrir mão de uma ferramenta mais adequada para a situação, tá? Então, as nossas aulas, elas agora serão mescladas, né? Via Classroom, via site da escola, tá? E eu estava pensando mesmo em já avisá-los, né? Jogar todas as atividades do Classroom, avisá-los via grupo, né? Que nós temos um grupo, e dessa forma a gente poder estreitar mais esses estudos, tá? Isso é super importante. A semana passada eu mandei uma atividade de adjunta adnominal e poucas pessoas, né, poucos de vocês entraram em contato comigo para tirar dúvidas, tá? Isso me deixou um tanto preocupado. Bom, vamos falar do adjunto adnominal hoje. O que é uma adjunta adnominal, tá? Vamos ver aqui a definição de adjunta adnominal. O adjunto adnominal é um termo da oração que serve para determinar ou indeterminar, especificar ou qualificar um nome sem a intermediação de um verbo. Bom, falando assim parece que é uma coisa complicada, tá? Mas não é nada do que vocês já tenham visto aí em aulas anteriores. O que é um nome? Como é que a gente conhece um nome na gramática? Do que nós chamamos um nome na gramática? Substantivo, tá? Substantivo ele pode ser acompanhado por mais 4 classes de palavras, tá? Que nós também já conhecemos, que é o artigo, pronome, o numeral ou o adjetivo, tá? É justamente essas palavrinhas que acompanham o substantivo que pode determinar, que pode especificar ou qualificar o substantivo. Por exemplo, casa azul, né? Casa é o substantivo, azul é um adjetivo, né? Minha irmã, minha é um pronome, né? Um pronome possessivo. Irmã, substantivo. O caderno é o artigo, né? O caderno de português. O caderno de português, um artigo que determina, né? E, enfim, todas essas classes de palavras nós já vimos antes. É que agora, no estudo de análise sintática, elas mudam de nome, né? Em vez de chamar de artigo, de numeral, de adjetivo, a gente vai chamar agora de adjunto adnominal essas palavras, tá certo? Ok? Então, temos aqui um outro quadro aqui. Tem uma frase grande aqui, ó. A malfadada genética comportamental deu o braço a torcer. Então, se você separar aí, ó, genética, né? A genética deu o braço a torcer. Se você tirar o que está em negrito aí, você vai perceber que a palavra se sustenta, a frase se sustenta, né? Mas, ó, malfadada, a palavra terminava com ada, com ado, lembram? É um adjetivo. Comportamental também é um adjetivo, não é qualquer genética, né? É uma genética comportamental. Deu o braço, o artigo definido, né? A torcer. Então, todas essas palavrinhas que estão em negrito aí, elas são chamadas agora, né, de adjunto adnominal. A próxima, uma pesquisa de neurocientistas americanos e finlandeses avançou muito na questão. Então, né, é um artigo indefinido. Americanos e finlandeses, normalmente a gente tem isso daí como adjetivos pátrios, né? Então, não é qualquer neurocientista, se nós estamos falando aí na frase. São neurocientistas americanos e finlandeses, ok? É um adjetivo, tá? Mas nesse caso, agora, nosso estudo, nós vamos chamar isso tudo aí de adjunto adnominal. Por quê? Porque são palavrinhas que acompanham o substantivo na oração. Deu para entender isso? Então, continua aqui os exemplos, né? Se as palavras, né? Observe que palavras e expressões de destaque se reúnem em torno de nome para determiná-los, indeterminá-los, né? E tem os exemplos aí. O braço determina uma pesquisa e indetermina. Especificá-los, genética comportamental. Não é qualquer genética, é comportamental. Pesquisa de neurocientistas, né? Não é qualquer pesquisa, é uma pesquisa de neurocientistas. O qualificá-los, né? Neurocientistas americanos e finlandeses, tá? É específico aí, né? Então, como estão qualificados, já estão usando aí os adjetivos pátrios para qualificá-los, né? De qual país, né? Quais cientistas estão fazendo essa pesquisa, tá? Então, todos esses termos destacados, como vocês podem percebido, eles exercendo uma função de adjunto adnominal, tá certo?
Então, só para a gente resumir, os adjuntos adnominais são palavras que acompanham o substantivo. Isto é, são os artigos, os pronomes, o numeral ou os adjetivos, tá certo? Aí, a semana passada, eu tinha passado para vocês alguns exercícios, para que vocês pudessem ver essa teoria, né? E praticando ali escrita, né? A escrita disso. Porque, pessoal, a gente precisa escrever a gramática, porque dessa forma a gente não aprende. Se a gramática existe para a gente escrever, a gente tem que escrever, não tem outro jeito, tá? Nós temos que fazer os exercícios escrevendo. Então, dá uma lida aí, ó, nessa primeira aí. O que está pedindo, né? Sublinhe os adjuntos adnominais presentes nas frases abaixo e, em seguida, identifique a que classe gramatical eles pertencem. Então, aquela elegante senhora vestia um lindo vestido azul. Então, aquela elegante senhora vestia um lindo vestido azul. Então, o que nós temos aí, né? Os substantivos dessa frase: senhora, tá? E vestido. Estão vendo aí? O que acompanha a palavra senhora? Aquela é elegante. Então, aquela é um pronome, elegante é um adjetivo. Só que aqui, né, eles são considerados adjuntos adnominais, tá? Só que aqui está pedindo para a gente dizer a classe que eles pertencem. Então, o que você tinha que fazer? Escrever aquela, pronome, elegante, adjetivo. Vestia um lindo vestido azul. Então, ali nós temos vestido como substantivo, ok? Então, o que está acompanhando a palavra vestido? Que é o artigo, lindo, ou pode ser um numeral nesse caso, né? É lindo, que é um adjetivo, e azul, que também é um adjetivo. Então, o exercício, ele cabia que vocês fizessem essa análise. Algumas rádios tocam excelentes músicas antigas. Então, rádio e música são substantivo. O que acompanha essas palavras? Algumas, por exemplo, é um pronome. Excelentes é um adjetivo. E antiga também é um adjetivo. Entenderam? As crianças pequenas compraram muitos livros de aventura. Então, crianças e livros são os substantivos. Qual palavras que estão acompanhando aí essas palavras? Esses substantivos na oração. O as, que é o artigo. Pequenas, que é um adjetivo. Muitos, que é um pronome, né? Livros de aventura. E de aventura, nós podemos considerar que isso daí é uma locução adjetiva. Porque não é qualquer livro que eles estão comprando. Eles estão comprando um livro de aventuras, tá? Então está especificando o livro que eles estão comprando. Todas as arquibancadas do estádio foram invadidas por uma torcida eufórica, por uma eufórica torcida. Então, arquibancadas é o substantivo, e torcida também. Então, todas é um pronome, o as é um artigo. Do estádio é uma locução adjetiva, que não é qualquer arquibancada, são as arquibancadas do estádio. Então, invadidas, tá? Por um artigo indefinido, eufórica, um adjetivo, torcida, que é outro substantivo. O ciúme prejudicou o meu relacionamento. Então, o ciúme é um substantivo. O que acompanha essa palavra ciúme? O artigo o. Meu relacionamento. Relacionamento é o substantivo. O que está acompanhando a palavra relacionamento? A palavra meu. Tá certo? Que é um pronome possessivo, tá? Então, aqui em seguida, aqui, né, tem todas essas palavras sublinhadas, tá? Então, esse era o exercício que eu tinha passado para vocês na semana passada. É um dos exercícios, né? Que vocês tinham que saber identificar a palavra que era e assim vocês poderem classificá-las também. Um outro exercício que eu passei para vocês era que pedia para vocês ver aí as classes ver as classes de palavras, né? Achar aí no texto os adjuntos adnominais e mais uma vez dizer a que classe de palavras eles pertenciam, tá? Então, na letra A está no mundial, mas está só grifado o artigo o. Então, aquilo ali nós sabemos que o o é um artigo definido. O B, nosso esquema tático. Nosso é um pronome possessivo, né? E tático é um adjetivo.
tá? Com chuteira ou com havaianas, funciona aí como uma locução adjetiva, porque não vai fazer de qualquer jeito, né? Ou vai fazer, um vai estar com chuteira e o outro vai estar com havaianas, tá certo? Bom, pessoal, esta aqui é uma aula, uma pequena aula tutorial. Tá aqui ó, a resposta, né? Uma pequena aula aí para vocês poderem fazer os exercícios que estão aí nesse campo virtual, ok? Faça os exercícios, coloque o nome de vocês, envie para que assim, dessa forma, eu possa avaliar qual que é o grau que você está de dificuldade ou não, né? Desse assunto de adjunta nominal, ok? Em breve a gente volta a se falar. Até logo.